Tem alguém na casa pela primeira vez? Não? Todo mundo já é frequentador? Que bom, né? Com friozinho e tudo, né? Hoje nós estamos merecendo um bônus. Sair de casa com esse frio, né? Então tá bom. Então, se todos conhecem, de todo jeito eu vou reforçar que o nosso Evangelho é constituído de 4 partes. A primeira é a abertura, que tem por objetivo nos harmonizar com este momento. A segunda parte, então, é o Evangelho em si. A terceira é a vibração, que é o nosso amor em movimento. E finalizamos com o agradecimento, tá bom? Então vamos, quem se sentir confortável, de fechar os olhos. Vamos relaxando o corpo físico, deixando o ar entrar profundamente, imaginando que a cada respiração, esse ar abençoado que entra junto com muita energia positiva. Essa energia vai invadindo os pulmões e vai se espalhando por todo o corpo, levando a cada célula esta mensagem do positivismo. E vamos inspirando, expirando gostosamente, já com o corpo físico mais relaxado, sentindo ao nosso lado a presença do nosso mentor, que nos abraça e nos felicita pela escolha de estarmos aqui, apesar do friozinho, do chuvisco, mas ele nos abraça com muita alegria pela nossa escolha. Então vamos valorizar estes minutos que iremos passar aqui, sentindo que todo o nosso corpo se envolve na energia positiva que o nosso mentor nos transmite. Vamos nos unindo, dando mãos a Ele e vamos seguindo numa viagem até a nossa Mãe Maria, este ser iluminado que nos abraça, que se alegra tanto com o nosso crescimento. E vamos pedindo à Mãe Maria que nos fortaleça, nos enriqueça em fé, e vamos junto com ela, vamos até Jesus, que já sabia que nós iríamos vir e que nos esperava e que sempre está ao nosso lado e nos envolve com a sua energia amorosa, fortalecendo todo o nosso corpo físico e espiritual. Nos sentimos mais fortalecidos, enriquecidos na fé, sabedores de que não só o que os nossos olhos captam é o que existe. Existe muito mais do que os nossos olhos ainda conseguem captar. Então, de mãos dadas com Jesus, com Maria, com o nosso anjo guardião, vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E
deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Melhor, Vera. Agora você está falando pro Brasil inteiro, entendeu? Mundo inteiro, né? Tem gente de fora. Ai, boa tarde a todos. Tá direitinho aí? Tô bem aqui. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar aqui. Eu já repeti isso várias vezes, porque o primeiro a se beneficiar somos nós, né? Porque a gente tem o privilégio de estar estudando e de estar olhando outras pessoas que também falam sobre o mesmo tema e que abordam questões assim que a gente nem observa, né? Então, nós vamos falar hoje de um assunto assim muito delicado, muito bonito, que é o luto, é a morte, é a esperança, é o conforto, é a posição, as escolhas que a gente tem, que a gente toma a partir daquilo que acontece com a gente. Porque quem aqui, vamos fazer uma interação aqui, quem aqui já perdeu alguém muito querido? Nossa, pois é. Que dor, né? É uma dor. É uma dor que precisa ser sentida. Acreditem. E a gente vai entender hoje, através desse livro maravilhoso que a gente estuda, que é o livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio. E ele nos fala das reuniões. A gente, toda vez a gente fala isso, mas vale a pena ressaltar que são as reuniões que Jesus tinha na casa de Simão Pedro, com os apóstolos. E é de uma experiência, de um aprendizado incrível. Eu amo esse livro particularmente. E o que nós vamos fazer? Aquele esquema, a gente vai ler um pouquinho e vamos estudar, vamos falar um pouquinho a respeito, tá bom? O nosso título de hoje chama-se A Bênção. Quer ver o pedestal para você deixar ele ali? Melhor. Tá? Claro, eu viro aqui. Melhor. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 18. Gente, eu adoro entrar na sala. Vou ficar parada aqui. Capítulo 18, chamado A Bênção do Estímulo. É realmente uma bênção. O texto é maravilhoso e nos traz um aprendizado fantástico, que a gente vai discutir ele ao longo disso tudo. Então, para aqueles que estão ainda com essa dor, porque a dor, ela não vai sair. Ela vai ficar aí, mas ela pode ser amenizada. Ela pode ser anestesiada. E a gente vai tentar mostrar como, né? Desse jeito. Vamos lá. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns. Quando Filipe é um dos apóstolos, né, reunidos lá, afiançou que a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria se esquecer da consolação. Na verdade, ele disse, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez, por reportar-se a André, que André era um outro apóstolo,
clareza com que Jesus atendia os mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra atencioso. Então, o que acontecia aqui? Filipe estava ali no meio, discutindo que as verdades, que são muitas, e vale a pena ressaltar que todos nós que aqui estamos, nós sabemos pequenas partes da verdade, mas assim, facetinhas das verdades. Por que isso, gente? Porque a gente não está preparado de todo para saber todo o contexto da vida, das leis divinas, das leis que regem o universo. Até nisso, a misericórdia de Deus, ele é presente com a gente. Por isso a gente não tem esse entendimento. E por isso ele fala, porque Filipe, ele entendeu que quando ele fala das verdades, há verdades e verdades. Ué, Evelyn, então você está dizendo que a gente então tem que, nem sempre a gente tem que falar a verdade? Não se trata disso. Mas nem sempre é a hora de se falar aquela verdade. Há um momento certo, um momento oportuno, que para isso a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade. E a gente vai entender tudo isso que a gente está discutindo aqui no decorrer dessa lição maravilhosa que a gente vai ler. E já o André, que era o outro apóstolo, ele estava meio assim contra o Filipe, de achar, não, Filipe, olha, não é assim não, Jesus sempre falou a verdade. Ele não tem essa de Jesus, não, é a verdade nua e crua, né? E Filipe achava que, olha, a gente, né, mais sensível talvez, falou, não, gente, a gente tem que ver o contexto de toda a situação. Mas, como eles estavam muito bem acompanhados por Jesus, Jesus olhou aquele impasse assim e resolveu interferir. Oi, meninos, olha eu íntima de Jesus. Meninos, olha só, vamos, calma, né? É verdade que a verdade ela é fundamental, ela é libertadora, né? Ela faz-se necessária. Mas eu vou contar uma historinha para vocês poderem entender que nem tudo na vida a gente precisa ser taxativo, ser a ferro e fogo, sabe? Não, a lei é essa, tem que ser assim, dessa forma. Nós temos que ser maleáveis, porque na vida a gente precisa ser maleável com as situações, com as questões do mundo e até mesmo com família, com trabalho, enfim, com tudo. E ele começa assim, né? Porque Jesus tinha aquela questão que a gente até tem no Evangelho, sim, não, o certo é o certo, o errado é errado. Mas vamos ouvir a historinha que ele vai contar pra gente aqui. Ele começa assim: um devotado chefe de família, é uma história lindíssima, que nos traz muito aprendizado. Um devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vários períodos de fartura, né, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de um desastre comercial que aconteceu no negócio dele. Ele perdeu tudo. Já começamos a imaginar aqui que quando a mesa é farta, vem sempre gente, né, associando, quando a fortuna é legal. Então as pessoas, elas são, por conta da nossa pouca evolução, elas são oportunistas, porque aquilo ali traz um prazer, traz um benefício para eles. Ao passo que quando a gente perde tudo, quando a gente está no sofrimento, a gente acha que se conseguir contar os amigos assim, nessa mão aqui, né? Quem de nós nunca passou por isso? Né? Onde é que estão os meus amigos?
Onde estão aquelas pessoas que comiam na minha mesa quando era farta, mas hoje não é? E isso aconteceu com esse chefe de família. E o que aconteceu? Ele ficou tão triste com isso. Primeiro que já tinha perdido todas as questões materiais, os amigos se foram, e ele ficou tão amargurado, tão depressivo provavelmente, que ele veio a desencarnar. Ele morreu de desgosto, de depressão, enfim, ele não aguentou, ele não suportou aquela solidão, ou talvez aquela ingratidão que as pessoas tivessem feito para com ele, né? E aí o que acontece? Esse é um dos cenários, né? O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu alguns dias ralado por inonimáveis dissabores. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Hoje o mundo está sorrindo. Amanhã será que ele vai estar? Por isso me lembro muito uma passagem, uma vez eu ouvi, eu não me lembro quem falou, mas que vale a passagem de Paulo, que ele disse na segunda carta ao povo de Coríntios. Ele disse assim, a gente não vai entender nada, mas eu vou tentar explicar, tá? É assim, procura vir antes do inverno. Por quê? Rapidamente falando, naquela época, o inverno de Israel, eles fechavam todas as fronteiras, eram cavalos, né? Gente, a gente está falando de 2000 anos atrás, né? Então, quando levava, fechava tudo. E o que você tinha que fazer? Isso é uma metáfora, tá? Isso é uma parábola. Então, a gente vai pensar no que a gente vai fazer. Então, a gente armazena comida, porque a gente não vai poder sair na rua, tá lotado de neve. Então, a gente armazena comida, a gente armazena lenha, a gente armazena tudo. A gente se prepara. É assim que nós temos que fazer. Nos preparar, porque o pior pode vir, há de vir, vai vir para todos. Pergunta, o que é a única coisa certa na vida da gente? É a morte. Né? A gente sabe que vai morrer. E, no entanto, a gente fica com aquela esperança de que a pessoa irá de eterno. Né? Eterno, sim, vai ser o nosso espírito. Mas, fisicamente, aquele ou aquela pessoa não vai mais estar com a gente. Mas tem uma luz no fim do túnel. E Jesus, ele não nos desampara. Nunca. E a gente vai ver isso aqui. O pai desencarnou e entregue assim. Aí, olha o que aconteceu com a viúva. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens. A viúva enxugou o pranto, reuniu os rebentos ao redor de velha mesa, que era provavelmente a única mesa que restava com eles, eles perderam tudo, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, e eu vou fazer uma pausa aqui. Qual era a cena que ela estava vendo ali? Ela, a viúva, já estava num sentimento de dor profunda de ter perdido o arrimo da família, né, o chefe, e olhou para o lado e viu os 6 filhos arrasados, todos eles lamentando a morte do pai. Provavelmente, o que a gente pensa ser uma lamentação? Uma lamentação, um pouquinho de revolta, né? A gente lamenta porque a gente não se conforma verdadeiramente com aquilo que aconteceu. Então a gente fica com aquilo ali meio que remoendo, né? E esses filhos viram o que aconteceu com o pai. O pai foi abandonado. Quando a mesa era farta, volta a falar, todo mundo estava junto. Quando ele perdeu tudo, ninguém estava junto. Então, aí a mente humana
humana, a nossa mente começa a escolher culpados. Né? Meu pai morreu, talvez ele morreu pelo desgosto, porque ele foi abandonado. E essas lamentações, ela já passa por um processo ruim. Que a revolta, ela não traz bons frutos. Nunca trouxe. Né? Ela desequilibra o espírito e faz com que você não consiga discernir o certo do errado, a verdade da descompostura, né? E aí o que essa mãe maravilhosa, essa viúva tem? Uma sensibilidade incrível, que ela vê aquele cenário, aqueles filhos jovens, fortes, mas completamente entregues. Para eles o mundo acabou, porque tem gente que faz assim, né? Perdeu um grande amor, uma mãe que perdeu um grande... Nós estamos falando aqui, gente, de duas coisas. De perda, de dor e de vida que precisa continuar. De compromissos que assumimos e que estão aí. A vida precisa continuar. Porque acredito que todo mundo aqui é simpatizante da doutrina espírita, então a gente crê que tudo isso que pelo menos a gente escuta aqui e o que a gente estuda, traz para a gente um conforto para que a gente possa seguir. Mas a dor, ela é necessária. A dor, acreditem, ela faz a gente crescer. Hoje, talvez, porque a gente está no meio do furacão, a gente não consiga perceber essa realidade. Mas ela ajuda. Ela faz com que a gente crie um pouco mais de maturidade, para que a gente possa entender esse percalço, esse período que a gente está passando, que vai, volto a dizer, vai nos acometer de hora para outra. Tá bom? E ela faz assim, ela pensou, e em seguida dirigiu-se ao interior da sala, lá do quarto, voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com muita segurança: meus filhos, não nos achamos de tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal vos deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Olha a inteligência dessa pessoa. Você vê o que é quando a gente consegue tirar o véu, né, da dor. A gente sente a dor, mas a gente consegue olhar com os olhos de ver. Vamos chegar lá. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. A fé sem trabalho é morta. Ela não vale de nada. É aí, é na dor, é no sofrimento que a gente vê. Agora é só prova. E aí? Vai passar, vai repetir, né? Vai dar um passo para trás? Como é que é? É no sofrimento que a gente vê se tudo aquilo que a gente observou, tudo aquilo que a gente leu, tudo isso aqui, se a gente vai botar em prática, se a gente vai conseguir botar em prática, né? E a nossa tentativa, ela tem que ser essa frequentemente. Aí ela fala assim: em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatá-la com a preservação do nosso precioso legado? Por quê? Porque esse pai foi um pai que deu exemplo. Ele trabalhou. Ele se sacrificou por toda aquela família. Então os filhos já tinham isso de exemplo. Então não era justo? Levanta-te e anda, já disse Jesus. Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte, e se concordam comigo, abriremos a caixa
mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Quando ela falou isso, gente, aquilo foi um bálsamo de ânimo naqueles filhos, porque eles estavam entregues, eles não conseguiam olhar aquele olhar que a mãe, que também estava sofrendo, que também tinha sua dor da perda, da saudade, né? Ela falou, não posso, eu tenho que fazer alguma coisa. E eles olharam e um belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. O que eles fizeram? Ele valendo-se, é o que está escrito aqui, mas valendo-se de gleba alugada, alugaram um pequeno pedaço de terra, começaram a plantar milho, começaram a sobreviver, arregaçaram as mangas e foram ao trabalho. Com tanto devotamento que se portaram, findos 6 anos, os débitos da família achavam-se liquidados, porque aquilo ali deu frutos, aquilo floresceu. Imagina, gente, se eles ficassem parados lá, lamentando, o que já não estava mais. Não estava mais, a presença física não existe mais, né? Mas eles tinham um valoroso legado, que foi o exemplo que o pai dele. A mãe sensível falou, vamos embora, gente, vamos trabalhar, a vida tem que seguir, e eu preciso de vocês, e é isso que seu pai também espera de vocês. O nome do pai foi coroado, a propriedade rural foi adquirida novamente, e eles estavam pela honra justa e próspera fortuna ao longo de 6 anos. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora a fim de conhecerem o legado intacto. Ela decidiu mostrar o que tinha na caixinha, qual era a fortuna. Até porque, gente, ao longo desses 6 anos, o trabalho foi tão bem feito, a mente se associou às questões amorosas, de doação, de trabalho, de vida que precisa seguir, entendeu? Que eles nem pensaram naquela caixinha que estava o legado do pai, a fortuna do pai. Aí a mãe falou assim, a velhinha trouxe o pequeno cofre e com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço, com assombro dos filhos. Porém, dentro do estojinho havia somente um velho pergaminho, uma cartinha, uma mensagem, escrita o seguinte: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, não deixa mesmo. Não deixa quando nós conseguimos de alguma maneira aurir forças para prosseguir. É fácil? Não. Mas a gente pode tentar. Porque isso aqui acaba. Isso termina. Isso é ilusório. Façamos o nosso melhor enquanto estamos encarnados, mas todos haveremos de partir. Tudo na vida é empréstimo por um determinado tempo, que nós não sabemos, mas é empréstimo. E quando a gente tem essa noção, essa pequena certeza, vale muito a pena a gente lutar, erguer forças, trabalhar, continuar e nunca nos esquecer do legado que aquela pessoa nos deixou, do amor, do exemplo, das várias risadas, das oportunidades em que a gente esteve junto. Que valor, olha a bênção que isso tem, gente. Isso é fortuna, é
pai deixou, né? E ela continua assim: o Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Nós aqui não estamos falando de riqueza financeira, riqueza de espírito, moral, sabe? Espiritual. Que não tem coisa melhor do que a gente ter paz. Haja vista, toda vez que a gente ajuda uma pessoa na rua, quem é que se sente melhor? Nós. Porque é aquele retorno de gratidão que aquela pessoa teve e a gente se sente 1000 vezes melhor. Aí entreolharam-se os rapazes, eles todos surpresos, né, porque provavelmente deviam ter achado, com júbilo indizível, e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Olha a sensibilidade dessa mãe, né? Maravilhosa. Porque aqui a gente fala exatamente disso, de consolação e de verdade. Para terminar, Jesus contou essa historinha e perguntou assim, o mestre silenciou, ouvindo aquilo que tinha acontecido ali. E finda a ligeira pausa, ele pergunta: quem de vocês classificaria de enganadora e mentirosa esta grande mulher? Porque ela não falou o que ela omitiu, ela não falou, né? Na verdade, e ela deixou de fazer alguma coisa. Por quê, gente? Porque ela estimulou, ela usou de amor para com os filhos. Meus filhos, olha, levanta, porque dor todo mundo vai ter. E uma coisa muito importante de saber é que nenhuma religião, nenhuma doutrina, ninguém vai tirar, vai arrancar a sua dor. Porque a dor é íntima e pessoal. Como nós já falamos aqui, ela que nos faz crescer. É importante a gente vivenciar o luto, sim, mas que possamos seguir. Porque a inconformação, a revolta, é que nos torna parados no mesmo lugar. E a gente tem que caminhar. A vida anda. Eu tive eu não sei se vocês sabem quem estava comigo semana passada. Eu perdi um grande amigo muito de repente. E sábado foi a missa de 7º dia, não podia o enterro, é muito longe, e eu tinha que estar aqui no compromisso aqui no centro. E eu encontrei com a esposa dele e a gente conversou e eu abracei, e ela muito mansa, ela chorava, ela falou assim: velhinho, é inacreditável, Deus não podia ter feito isso comigo. Gente, quem sou eu para enfiar na cabeça daquela moça tudo que eu pouquinho sei? Eu não tenho esse direito, porque às vezes a gente acha que a gente tem o direito de, não, olha, mas ele está vivo, ele vive em outro plano. Gente, ele vive em outro plano, oi. Que isso? Meu marido foi embora. Entendeu? Me deixou com 2 filhas aqui, gêmeas. Eu vou perder, não pode, não é o momento, não é a hora. Mas era o momento que eu peguei as 2 meninas dele, estavam ali, com vários jovens também, e eu falei: Dani, olha ali, ó. Aí ela parou assim, falou: tão linda, sabe? Ela parou e falou assim: olha o presente que ele deixou para você, essas 2 pérolas. Um negócio que ele abriu, foi o sonho dele, ele inaugurou, teve 1 mês e meio e veio a desencarnar. Olha isso, o sonho da vida dele ele fez para vocês tocarem. Isso que é coisa mais maravilhosa do que essas 2 bênçãos. E aí ela me abraçou, falou: é verdade. Quer dizer, besteira. Eu não vou dizer para ela: olha, o Rodrigo está imortal, ele não está aqui nesse plano porque ele está no outro. Gente, não é por aí, né? Não tentemos fazer isso, porque cada um sabe o seu momento, cada um sabe a sua dor.
mas a gente pode consolar. A consolação é a questão primordial deste capítulo. Que o luto a gente tem que viver, porque isso faz parte da nossa evolução. Mas a dor é de cada um de nós. E aí Jesus termina assim: quem classificaria essa mulher como uma grande mentirosa ou enganadora? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, a verdade. Falemos a verdade nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo, da consolação, do conforto na vida de cada dia. O grelo tenro, o grelo é o bulbo, é a semente que dá aquele primeiro broto. É a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Gente, é muito lindo isso aqui. Então, para aqueles que já perderam seus amores, seus entes queridos, agradeçam a Deus a oportunidade de tê-los tido com vocês. Lembrem-se sempre dos momentos felizes que vocês viveram, de tudo que foi aprendido, de tudo que foi vivenciado, e sigam, porque cumpriram a sua tarefa, assim como nós haveremos de cumprir a nossa. Uma semana de muita paz, de muita força, de muita coragem, de muito estímulo, para que a gente possa, cada dia, viver um dia de cada vez. Que assim seja. Então, amigos, depois de absorvermos todo esse ensinamento, toda essa reflexão, vamos aproveitar o convite de consolar-nos através do nosso amor e das nossas vibrações. Então, considerando que todos nós temos as nossas dores, as nossas feridas, seja por grandes perdas de entes queridos, ou pela perda de uma ilusão, de um trabalho, perdas materiais. Vamos imaginar a espiritualidade aplicando uma energia muito vibrante e amorosa nos nossos corações. Que essa vibração possa envolver todo o nosso peito, que possa aos pouquinhos curar essas dores, essas feridas, substituindo por estímulos de fé, de coragem e de esperança, nos convidando a agir, nos convidando a amar, nos convidando a ter compaixão, fazendo com o nosso próximo aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. E assim, aproveitando essa energia, vamos nesse momento mentalizando as pessoas que sabemos que tiveram grandes perdas. E vamos utilizar o nosso abraço, ferramenta tão especial, para consolarmos essas pessoas. Então, sem pressa, um a um, todos aqueles que aparecerem na nossa mente nesse momento, vamos abraçar. Vamos imaginar que essa mesma energia que recebemos da espiritualidade possa ser transferida para essa pessoa. Transferindo calma, consolando, acolhendo. Vamos envolvendo todos aqueles que nesse momento
sofrem por perdas materiais, para que possam acreditar na possibilidade de reconstrução das coisas e assim abraçando cada um que aparece na nossa mente. E por que não, Pai, nos lembrarmos daqueles que já se foram, já fizeram a passagem, que possamos dar-lhes um abraço, mas nesse momento é um abraço de gratidão. Gratidão por terem feito parte da nossa história. Gratidão por olharem por nós. E entendendo que a dor vai se transformando em saudade, mas que tudo é temporário. Que apenas passaremos por mudanças. E assim, voltando para o nosso espaço aqui, vamos novamente ser envolvidos nessa energia de luz, com o compromisso de espalharmos o nosso amor e o nosso abraço no decorrer de todos os nossos dias. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos, assim encerrando as preces dessa tarde, agradecendo a espiritualidade maior pelos ensinamentos ofertados nessa casa. Nós vamos direcionando o nosso pensamento a Jesus em vibrações de amor e de paz. Nós vamos fazendo a oração da paz, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus.